Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é, afinal, as relações internacionais. O nome já diz, é a relação entre estados, né? Entre nações, né? Nações ou estados. E essas relações, elas se dão de uma maneira muito comparável com relações humanas, né? A gente se relaciona entre a gente com interesses em comum, com relações de compra e venda, relações de troca, né? Relações de culturas, e da mesma maneira acontece com os estados, né? Os estados têm relações de compra e venda, né, de várias coisas, alimentos, armas, material industrial, insumo, matéria-prima, tem vários assuntos para a relação de compra e venda. Tem as relações culturais, né, de laços de intercâmbio, né, de pesquisa e de cultura, idioma, né. Tem as relações políticas, né, acordos, que nem sempre são acordos econômicos, podem ser acordos puramente políticos em relação à influência, e por aí vai, né? E o profissional de relações internacionais, ele lida com esse tipo de coisa. Tem gente que estuda de tudo, que é o analista de relações internacionais, né? Ele vai estudar esse perfil do país que se relaciona com acordos políticos. Tem o analista da parte econômica, né, que vai estudar as relações de compra e venda entre os estados, acordos de comércio, né, que vai estudar economia política internacional. Tem o analista de comércio exterior, que lida com a parte de despacho, que documentação de carga, frete, seguro, tipos de transporte. Tem o profissional da logística, que pode estar junto com o comércio exterior, ou pode ser uma pessoa que faça tudo, ou separado, um profissional de logística internacional e um de comércio exterior, né, que cuida de documentação. Normalmente é separado, porque é muita coisa, né? A pessoa que lida com logística vai lidar com armazém, vai lidar com como é que fala? Embalagem, container, o tipo de produto, e assim vai, né? E o campo das relações internacionais, ele é um campo muito aberto, porque entende de tudo, né? O profissional de relações internacionais, ele estuda, como eu falei no vídeo anterior, estuda de tudo um pouco, né? A gente estuda geopolítica, que é a relação na geografia, né? No entorno geográfico em si, o território, e a influência política disso, né? Tipo assim, vamos dar um exemplo do Brasil. O Brasil, ele tem acordos no Mercosul, que é Paraguai, Argentina, Bolívia, Colômbia, assim vai. Tem o Mercosul e tem os países do entorno. E tem o Atlântico Sul também, que vai pegar até a África, vai pegar do outro lado, o Atlântico Sul, todo o mar. Isso está dentro do estudo de geopolítica, né? O profissional de geopolítica, o analista que é voltado para essa área, vai estudar isso, porque vai estudar o território, né, o entorno do país e a influência disso. Como que esse país vai usar as teorias para exercício de poder e influência, né? Tudo se baseia em poder, né? Os estados procuram poder. E o poder é o poder do dinheiro econômico. Quem tem dinheiro dita as regras, né? E por isso que a gente fala de grandes potências. As grandes potências, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Rússia, porque são países que têm acesso, né, ao dinheiro, tem recurso econômico, e isso é uma grande fonte de influência, né? Além disso, né, tem o profissional de relações internacionais que trabalha com a parte de cultura, que é muito interessante, né? As pessoas que vão procurar ONGs, né, que vão trabalhar com intercâmbio,
com documentação de estrangeiros, com expatriados, pessoas que vão para fora, brasileiros que vão morar fora, faz assistência no exterior ou assistência estrangeiro aqui. Então, assim, a área de relações internacionais tem muita coisa para fazer. Da minha turma da Estácio de 2010, né, a gente se formou em 2010. Então, tem gente da minha turma que eu vejo hoje estudando economia, que está trabalhando com economia política, né, na empresa de consultoria. Tem gente na PwC, que é PricewaterhouseCoopers, tem gente na Deloitte, tem gente em empresas como a TIM, tem gente na Disney, que eu vi também, um ex-colega na Disney, tem gente que tem própria empresa, tem gente que está em ONG, tem gente que está em empresa pequena de visto, de assessoria a visto, né, nas embaixadas, porque tem um procedimento de visto, de documentação. Então é um campo enorme. Para você fazer relações internacionais, você tem muita coisa para fazer, né? E assim, no sistema entre estados, você tem as relações de cooperação, que a maioria busca cooperação, né? É chegar a situações de paz. Ninguém quer ficar criando guerra, né? As guerras acontecem, né? Elas são parte do andamento do sistema, mas não é o objetivo. Nenhum país vai se relacionar com outro para entrar em guerra, né? Nenhum país decreta guerra de cara. A guerra é o último recurso, quando não tem o que fazer, já esgotou todas as possibilidades de negociação, vai para a guerra, né? O conflito acaba na guerra. O conflito não é guerra, mas o conflito pode chegar na guerra. Você pode ter situações de conflito, como tem muito entre os estados, tem muito conflito entre estados que não chegam em guerras. Eles são resolvidos em rodadas de negociação. Na parte comercial tem muito conflitos que vão para a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e são resolvidos com acordos, né? E isso tem muito no sistema internacional. Por quê? Vamos voltar, né? No início das relações internacionais, tem as teorias que explicam, né? Eu vou só pincelar aqui, porque eu não sou professora de RI, também tem gente que trabalha como professor, tá? Você pode ser um profissional de RI e ser professor, ir para o magistério, né? A maioria trabalha em consultorias, mas você pode também ser só professor, como tem de qualquer área, pode ser só professor. Tem gente que faz direito e não é advogado, vai ser professor, né? É mais difícil de achar, mas tem, né? E uma das teorias, que é a teoria realista, ela explica que os estados são os principais atores, né? O sistema acontece por causa dos estados, as relações são entre os estados, as influências acontecem com os estados. Tem a outra teoria, que é que eu acho que mais faz sentido, né? Eu me identifiquei mais com essa teoria, que é o institucionalismo neoliberal, que ele diz que os estados são os mais importantes, os mais atuantes, mas existem organizações além disso, né? Outras organizações que exercem influência nos estados, né? Que são empresas, né, transnacionais, né, grandes empresas multinacionais que estão inseridas no mercado. Tem ONGs como o Greenpeace. O Greenpeace é um exemplo clássico de uma ONG que tem influência no sistema. Várias vezes a gente vê casos de atuações do Greenpeace que revogam acordos ou que fazem os estados pararem para negociar outra coisa, que modificam algo nas relações entre os estados, né? Tem outra organização é a ONU, que é a principal organização do sistema, né? E tem também uma outra escola de pensamento, é a escola de Copenhague, que é nova, né? É depois de 2010, né? Eu não estudei a escola de Copenhague, eu estou estudando agora, né? Não estudei na minha faculdade, mas eu estou estudando agora, que lida com as novas ameaças. Além dessa configuração, eles falam bastante de novas ameaças, né? Aí entra a atuação marítima, né? O poder marítimo, o poder aéreo. Tem toda essa configuração que entra na questão do terrorismo, que são células, não é mais entre estados, você não tem mais conflito entre estados, você tem células em todos os estados, é bem mais difícil de você perceber, você tem que ter uma cooperação maior entre os estados para combater isso.
E a gente está vendo no dia a dia, quem acompanha jornal de notícia internacional, está vendo que muitas dessas relações entre estados, que são aquelas grandes, né, os grandes atores, estão se modificando. Você já tem fóruns mundiais com empresas, que as empresas representando os países. Né? Então, essa configuração do Estado como uma coisa sólida está se modificando. Inclusive, as Forças Armadas estão sentindo isso. Não é que elas vão deixar de existir, não é que o Estado vai deixar de existir, mas a atuação está mais diluída. Né? E isso tem mercado para pessoas. Só que a importância do bom profissional. Você tem que estudar, tem que saber idiomas, tá? Principalmente inglês, tem que ter bom inglês, tá? E agora tá vindo uma demanda muito grande de chinês. Quem quer ir para essa área vai aprender mandarim, porque a China tá aí, já tá aí há muito tempo, mas a China é o maior parceiro comercial do Brasil, tá? É a língua mais falada. Eu tô estudando mandarim, é o idioma mais falado do mundo porque tem mais habitantes. Né, um dos países com maior quantidade de habitantes. E tem essa necessidade de falar idiomas. Na ONU, quem quer trabalhar com política internacional? ONU, inglês, francês, chinês, alemão. Tá? São 6 idiomas árabe, são 6 idiomas oficiais da ONU. E é importante saber outros idiomas, porque tudo no mundo é feito em inglês. Com o inglês você se vira. Com o inglês você consegue fazer as coisas. Os termos técnicos de comércio exterior são todos em inglês. Não tem termo em português. Alguma coisa ou outra, mas o termo é em inglês. Os institutos são em inglês. Tá? Os tribunais internacionais são todos em inglês. Tem o tribunal marítimo, é inglês e francês. Tem o tribunal a corte de Haia, é inglês e francês, às vezes alemão também, que é de crimes internacionais, né? E assim vai. Para vocês verem como tem coisa para fazer, só que tem que estudar. Além de estudar, eu vou destacar aqui a grande importância da leitura. Cultura geral. Pessoas que querem ir para relações internacionais têm que ter cultura geral. Tem que saber de tudo, tem que ler de tudo. Tem que gostar de tudo, porque quando você vai estudar um outro idioma, você vai ter uma relação com outro país, é toda uma cultura por trás. Não é só aquele idioma, não é só uma pessoa que você está negociando. Você está negociando com uma cultura. Você fazer acordo com um país árabe tem todos os requisitos que tem que se seguir, diferentes de fazer uma negociação com os Estados Unidos. Quando você vai fazer uma negociação com um empresário chinês, você tem toda a cultura chinesa atrás. Ele tem protocolos muito diferentes. No Japão, tem protocolos muito diferentes. Hoje em dia, acontece o fenômeno que é dos blocos. Então, você tem o bloco dos tigres asiáticos, o bloco da América Latina, o bloco do NAFTA, né, que é Estados Unidos, Canadá e México. Você tem blocos, bloco europeu, né, Comunidade Europeia, você tem União Africana, você tem Oceania, você tem os blocos. Então, você tem um conjunto de culturas. Aí você vai lidar de bloco para bloco. Aí já não é país com país, é bloco e bloco. Né? É muito difícil ter um país negociando com bloco. Você costuma ver bloco com bloco. Né? E para isso tem que ler. Quanto mais ler, melhor. Porque você aprende a falar melhor, você aprende a se posicionar melhor, você aprende a escrever melhor. Porque eu tenho visto, a gente vê, os meus professores falam que as pessoas estão escrevendo errado, muito errado. E coisa que não é pra ser, porque passa 15 anos estudando português. Não é possível que a pessoa vai errar coisa básica de gramática. Por quê? Não lê. Fica na internet, tem internet, linguagem de internet. Linguagem de internet não é usada em lugar nenhum, só na internet. Né? Você não pode escrever um acordo, um tratado, um artigo, uma pesquisa, qualquer coisa de relações internacionais, você não vai usar linguagem de internet. Você não vai escrever como você escreve no Facebook. Não vai escrever como escreve no WhatsApp. Isso não acontece. Vai passar vergonha. E isso é ruim para o país também, porque você está representando o seu país. Não é você que está ali, o indivíduo.
é o país, é a sua cultura. Então, se você chega mal preparado, você mostra pro outro que a sua cultura... Pô, que profissional é esse? Gente, o que tá acontecendo que esse país manda uma pessoa dessa? Né? Então é muito ruim, muito isso em qualquer... A gente vê aí no mercado, a gente vê notícia na internet, na TV o tempo inteiro. Profissional, falta no mercado, bom profissional, gente qualificada, pessoas que saibam fazer, que saibam falar, que saibam representar as coisas. E aí eu vou chegar no ponto final, que é o que eu queria para encerrar o assunto. O propósito disso. Por que negociar com outros países? Por que ser de relações internacionais? Por que entender? Qual o propósito de estar no mercado de relações internacionais? Eu acredito no seguinte, eu acho que a relação entre os países ela não é feita para as pessoas enriquecerem. Né? Estados Unidos não vende armamento para outro país para enriquecer e para o outro ficar mais forte. Não é por isso. E se tem esse propósito, é um propósito que está errado, vai chegar a lugar nenhum. Eu acredito que o principal propósito de entrar em relações internacionais é você contribuir para uma cultura melhor, para um mundo melhor, para você entender o outro. Tá? As relações internacionais ajudam demais a você entender o outro. Você aprende a olhar aquela situação com outros olhos. Você vai entender por que, que o árabe faz aquilo daquele jeito. Por que, que o chinês faz o funeral e os procedimentos de luto de branco. Aqui no Brasil é de preto. O Ocidente usa o luto como preto. Lá é branco. Por quê? Você vai entender, você vai fazer pesquisa de mercado e vai entender isso. O branco e o azul nos países orientais são ligados à morte e tristeza. Então você não vai, se você quer algo bom, quer ter uma boa relação, você não vai usar nem branco nem azul. Você tem que usar coisas coloridas, vai usar vermelho, vai usar amarelo. E assim, isso tudo você entende quando você vai entender cultura, idiomas, você vai entender direitos humanos. Direitos humanos é importantíssimo. Tem gente que não dá bola, tem gente que acha que é balela, tem gente que acha que é coisa de ONU, que é de ONG, de esquerda. Isso é coisa de esquerdista, ficar pensando em direitos humanos, que é direito de ficar defendendo bandido. Não é. Vou desmistificar isso. Eu sou pesquisadora de direitos humanos e vai muito além, muito além de uma teoria, uma tese, uma teoria, um discurso de esquerda. Até porque esquerda comunista tem aqui na América Latina, tá? Lá fora é outra coisa. Né? Lá fora é outra, o raciocínio é outro. Então, não é direitos humanos defender bandidos, teoria de vermelhinho de esquerda, isso é senso comum. Tá? Isso é a visão do brasileiro médio e está errada. Não é. A esquerda usa até o discurso de direitos humanos, mas também é discurso de senso comum. Quando você estuda direitos humanos a nível de ONU, você vai ver que é outra coisa. Porque eles lidam com o acesso à alimentação, o acesso à água boa. Todo mundo tem que ter direito a ter uma casa. Isso é direitos humanos. Né? Artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Né? Todo indivíduo tem direito a ter moradia, a ter um trabalho, um sustento, a ter boa alimentação, ter água, ter acesso à informação, à educação. Isso é direitos humanos, não é discurso de esquerda, é direitos humanos, sistema internacional, ONU, tá? Tô falando de sistema internacional, não tô analisando Brasil, não vou entrar nesse mérito de Brasil, tô analisando o sistema, tô tentando dar uma introdução do que é relações internacionais. E você estuda isso, estuda microeconomia, você aprende relações de compra e venda dos produtos, você aprende geopolítica, você aprende cultura, você aprende tudo. Eu tive aula de inglês, tive aula de espanhol, tive aula de direitos humanos, tive aula de economia, tive aula de política externa brasileira, tive aula de tudo. É assim. Então, o propósito disso, ambiental também, tem que se pensar também no meio ambiente, porque você vai usar, e lá na frente, e seu filho, e seu neto, vai ter o que para usar? Né? Você polui, e aí, lá na frente vai ter quem que vai usar?
não vai ter água, não vai ter mar, não vai ter nada poluído. Vide Mariana, né? O que eu acho? Mariana, não vou entrar em questão de política aqui, tá? Eu tô analisando o seguinte, tinha-se uma exploração de um recurso que deu um resultado que foi ruim para o meio ambiente, né? Não foi pensado nisso. Até se pensava, eu acredito que a empresa pensava, né? Tanto tinha barragem. Mas não foi pensado o suficiente. Se fosse melhor, uma política de sustentabilidade melhor, talvez, não sei, porque eu não tô lá, não tô julgando certo e errado. Não tava lá, não trabalho nessa marca, nem na Vale para saber. Não conheço ninguém de lá. Eu estou falando do que eu vi, tá? É a minha opinião. Pensar numa política de sustentabilidade, de rede de reciclagem e no verde, esse é discurso ambientalista. Não é. Tanto que tá lá. Qual é o resultado disso? Lá na frente, as novas gerações não vão ter a água que tinha do Rio Doce. Porque não foi pensado no ambiente, na política ambiental. Ou foi, e às vezes até foi, eu acredito até que foi. Porque a gente tem uma série de protocolos e requisitos de licenciamento ambiental. Não é tão fácil assim, não é tão simples você chegar e montar uma empresa, eu vou explorar minério, que vai ter dejeto e vai ficar por isso mesmo. Não é, tem política, tem documentação, tem fiscalização. Às vezes não funciona do jeito que deveria, porque entra toda a questão da politicagem que eu não vou entrar aqui. Mas existe, a política existe. Muitas vezes, no sistema internacional, o que a gente vê de problemas são políticas que existem, mas são mal implementadas. E isso o profissional de relações internacionais também estuda. Também tem gente que vai para assessoria, que trabalha em assessoria política, pessoal de Itamaraty, tem muita gente no Itamaraty que é especialista em várias coisas, né? Porque aí o profissional de relações internacionais tem uma formação geral, mas você vai se especializar, você vai se identificar mais com certas coisas. Eu me identifico com geopolítica e com política internacional, análise de política internacional. Essa questão de cultura, de perfil de internacionalização. Eu não me identifico com o comércio exterior em si. Eu até faço, mas eu não me identifico, né? Não é o meu principal objetivo. Eu gosto, mas não é minha paixão é política internacional, é análise de sistema, análise teórica. Eu gosto da parte teórica. E tem assessores que são especialistas em meio ambiente, tem gente que é especialista em armamento, tem profissionais de relações internacionais que lidam com indústria de defesa, porque é uma coisa muito específica. A importação de produtos de defesa não é como trazer qualquer produto, tá? As Forças Armadas negociam de maneira muito diferente, tem uma série de protocolos. Para você ver, vocês conseguem enxergar que tem coisa para fazer, né? E isso é o que interessa. Mas qual é o propósito? Melhorar a qualidade de vida da sociedade em geral, né? Por que você vai fazer isso? Por que eu quero estudar política? Por que eu gosto de fazer análise de política internacional? Né? Eu vou me colocar aqui como exemplo. Por que eu gosto disso? Qual é o meu propósito para ser analista de política internacional, analista de relações internacionais a nível de geopolítica? Entender como funciona o outro país, como funciona a outra cultura, como funciona a relação dentro de um local, de um território, para contribuir para ser uma relação que traga para o povo uma situação melhor, né? Gabriela, meu objetivo é estudar de uma maneira que contribua para o nosso país, para melhorar a sociedade, para ter mais acesso, para o Brasil ser um país que está melhor inserido no sistema internacional, que consegue conversar com outros estados de igual para igual, né? A minha intenção é essa, o meu propósito é ajudar as empresas. Aí eu vou falar da minha empresa. Por que eu montei com as minhas sócias a empresa de consultoria de comércio? Por que a gente vai fazer consultoria de comércio? Por que existe o CIEMA? Para as empresas venderem e comprarem? Não. Para ajudar as empresas, as pessoas que estão nessas empresas a terem uma inserção, né, uma inserção internacional, as empresas conseguirem negociar de modo a melhorar a qualidade de vida, né, acrescentar
né? Somar para o país como um todo. Você vai atuar como um indivíduo somando para uma atuação do país, para melhorar o país, para o país ter acesso a recursos financeiros, a influência política, porque isso gera resultado para a população, né? Se você tem um aumento do recurso financeiro, você pode melhorar a qualidade dos salários internos. Porque o Brasil não está isolado do mundo. Ninguém está isolado no mundo. Cuba tentou ficar isolado no mundo, não conseguiu. A Coreia do Norte está tentando, também não consegue. Tá vendo que de vez em quando não consegue. A China tentou ficar isolada, acabou abrindo. Não dá para você viver isolado. Você depende de outro, né? É uma relação de interdependência. A teoria que eu falei do institucionalismo neoliberal tem como, assim, uma das mais, né, principais, né, que é a teoria do Keohane, Robert Keohane e Joseph Nye, que são americanos. Eles têm a teoria da interdependência complexa, que diz que um depende do outro, né? É um sistema interligado, como se fosse uma engrenagem. Para um melhora, o outro melhora. Não adianta um melhorar e o outro piorar. Não adianta um país melhorar às custas de exploração do outro, como foi a escravidão. Não adianta você ficar escravizando um outro país às custas do seu enriquecimento. Isso não dá certo. Isso não é o propósito. Isso é uma ganância, é um objetivo ganancioso, isso é uma ambição. Isso não é propósito. O propósito é todos colaborarem e somarem para a melhoria do sistema, da sociedade, né? E eu queria botar para você que está vendo essa pergunta. Se você quer ir para relações internacionais, ou se você é de outra área, mas tem interesse por área internacional, pensa nesse propósito. Por que eu vou entrar nessa área? Por que eu gosto disso? Por que isso me chama a minha atenção? O que eu quero contribuir com isso? Por que eu vou estudar outra cultura? Qual o propósito que eu posso colocar como missão de vida para melhorar o meu país? Porque não adianta a gente ficar querendo enriquecer e deixar os outros aí fora. Não adianta. Isso não adianta. Isso é ganância. Isso não é propósito. Eu acho que o principal é ter propósito, né? Você ter o propósito de melhorar a sociedade onde você está, porque você é um cidadão, você contribui para o seu país, você está em um sistema e você precisa atuar em um sistema, né? Então é o propósito. E eu deixo essa reflexão para encerrar, né, esse coisinha. Depois a gente continua, porque tem muita coisa. Relações internacionais é um campo enorme, como eu já falei antes, né? E vamos pensar um pouco sobre o propósito, né? O propósito da vida, o propósito, a missão pessoal que você tem, né? A missão como profissional, como pessoa, como empresa, como país, né? Como uma pessoa atuando no país, um cidadão, aquele que contribui para a sociedade, né? Dentro de um sistema internacional. E eu queria deixar essa reflexão para vocês. Pensa nisso. Qual é o propósito? Qual é o seu propósito, né? E deixa comentário, deixa aí, curte e vamos discutir sobre isso e vamos pensar nos propósitos, tá bom? Au revoir! Até outro vídeo, gente!